Bem-vindo a todos ao podcast da IPCom, com a presença ilustre aqui do nosso engenheiro Cláudio Almeida e o Alexandre do Papo Segurança. A gente vai falar hoje sobre um pouco dos projetos de segurança eletrônica e toda a parte de comunicação de redes que está envolvendo esse mundo, a transição entre a parte analógica e a parte IP, que é importante dizer, essa gama de produtos do mercado. Vou falar um pouco sobre a IPCom. A IPCom é uma empresa do Grupo Tenda, uma divisão do Grupo Tenda. A Tenda é uma empresa multinacional chinesa. Ela é forte toda na parte de comunicação, de equipamentos ONU, OLT e toda a parte de comunicação voltada para rede e segurança eletrônica na China. A gente veio para o Brasil, está há 5 anos aqui no Brasil com o Grupo Tenda, e esse ano vai ter muito lançamento, inclusive da marca IPCom, né, que é a outra subdivisão da empresa, com produtos voltados para o mundo corporativo, né, em redes mais high-end, né, para a área SMB. Então a gente tem desde equipamentos de alta performance de rede, como suítes core, suítes de camada Layer 1, Layer 2, Layer 3 e software controlador para gerenciar isso. O intuito desse podcast é trazer figuras ilustres aqui, como o engenheiro Cláudio Almeida do Instituto CFTV e o Alexandre, para falar um pouco dessa transação do mercado, né? Da parte analógica para a parte de comunicação IP, agregando essa experiência do mercado, que cada vez mais esses projetos estão passando para a rede 100% digital, onde a gente precisa ter segurança, a gente precisa ter toda a parte de comunicação bem alinhadinha ali para estar funcionando a comunicação. Eu vou começar aqui com o Cláudio, né? Cláudio, fala um pouquinho sobre a sua vivência nesse mundo, um pouco sobre o serviço que você faz, sobre o site, todos os artigos que você coloca lá. Ok. Obrigado, Felipe. Primeiro, queria agradecer pela honra de ser convidado para esse podcast por uma empresa tão prestigiosa como a Tenda. E, bom, eu sou engenheiro eletrônico de formação. Entrei na área de CFTV em 97 pelo Grupo Graber, e naquela época nós não tinha nada, nem se falava em rede, nem linha de escada, não tinha nem comunicação em linha de escada, eram time-lapses, multiplexes, câmeras analógicas. Eu testei a primeira placa de DVR no computador em 98, final de 97, e ela alivia a linha de escada, modem 56K. A placa tinha 6 entradas, não era nem 4 nem 8, e dava 1 frame por segundo na resolução 160 por 120. Isso Nossa. Foi um sucesso na ExpoSec daquele ano. Foi o primeiro que lançou alguma coisa digital. Então a evolução que aconteceu nesse período é gigantesca. São quase 30 anos aí. A evolução, na verdade, começou a parte IP, né? Começou no finalzinho de 2010, por aí, 2008, que começou mais a parte IP. Então, a evolução do sistema é fantástica. A integração, você poder ver remotamente as imagens. E no começo tinha o pessoal não gostava, né? Tinha aquela resistência. Não, mas você vai jogar minha imagem na rede, não sei o quê, principalmente bancos. Não queria, porque tinha medo, problemas de segurança. Então, foi um caminho árduo a ser conduzido. E eu saí da área, passei da parte de CLT em 94, né? Trabalhei depois da Graber, trabalhei na Siemens e na Gravo. Aí montei minha empresa, o Instituto CFTV, que eu agora trabalho como consultor, eu tenho um site. A minha ideia é aumentar o nível do mercado em termos de conhecimento, né? Para o pessoal poder fazer instalações cada vez melhor. Então, eu tenho vários artigos no meu site, então eu convido o pessoal a visitar. Eu acho que o pessoal da área da Tenda não conhece muito essa parte, mas... Então, lá eu tenho vários artigos sobre CFTV para ajudar o pessoal. Quem quiser entrar, www.institutocftv.com.br. Aguardo vocês lá. Importante dizer que nesse site do Cláudio tem toda a parte de
tem um acervo enorme na parte de tecnologia, inclusive na parte de eletrônica, teste de cabeamento que ele faz, teste de fontes. Então, isso é uma base muito importante para o integrador de segurança eletrônica. E quem está transacionando também da área de tecnologia, de redes IP, e está indo para esse mercado, é importante dizer que tem um acervo muito forte lá, onde ele faz diversos testes, né, inclusive com outros fabricantes, e é muito bacana esse serviço. Falando um pouco do Alexandre, ele pegou muitas ideias legais, até eu acho que o trabalho do Cláudio é muita referência, muita gente no mercado aí, e o Alexandre faz uma coisa muito legal no canal dele, que ele pega esse mundo de tecnologia, o mundo de segurança e tenta profissionalizar o instalador, né? Tentar deixar num padrão mais bacana. Ele explica todo o conteúdo que tem lá de diversos fabricantes, faz teste, faz review e fala sobre diversas tecnologias. Então, traz um pouco dessa experiência para a gente aqui no podcast, Ale. Maravilha. Primeiro, uma honra estar com vocês aqui, o professor Cláudio Almeida, o grande Felipe também. Agradecer também ao pessoal do Grupo Tenda e também com essa proposta de chegar com o IPCOM Podcast, né? A gente sabe que esse universo, né, o professor falou de 1995, 97, eu chego ali para o ano de 2001, não tão longe, mas assim, muito próximo ainda dessas tecnologias, do time-lapse. Multiplex, né? E para quem ainda não entende o que é isso, são os sistemas de gravações, naquela época era gravado num videocassete, né? Um videocassete que gravava um frame ali e fazia 960 horas com a única fita. Um frame por minuto. Um frame por minuto, né? E então, de fato, era um time-lapse real que a gente via ali, né? Hoje a gente visualiza no celular de uma forma muito simples. E como você falou, nessa proposta de profissionalizar, de fato, o site do professor é um grande acervo, né? Uma grande biblioteca da tecnologia que a gente tem, onde a gente pode buscar nos mínimos detalhes de forma muito técnica. Então, sou um grande consumista também do site. E eu faço a parte visual, né? Eu faço a parte do vídeo, onde as pessoas visualizam ali aquela parte técnica e talvez tenha uma informação muito mais prática ali, né? Eu digo que a gente se complementa. Se complementa isso. Nosso trabalho se complementa, mas o objetivo é o mesmo. O objetivo é o mesmo. Atingir, levar conhecimento para o instalador. Quando o senhor falou sobre a respeito de subir o nível, né? De fato, essa grande preocupação essa semana. Criar o padrão, isso, né? Essa semana do trabalho. Me perguntaram assim, cadê o capacete, né? E eu falo assim, hoje não é mais um item que traz só a sensação de segurança, né? Apesar dos EPIs, eles são obrigatórios, né? Eu não uso, não é para ficar bonito no vídeo, eu uso porque são itens obrigatórios. De fato, eu estou fazendo uma instalação real e é necessário mesmo ter isso aí. E aí, de contrapartida, faz uma parte educacional também das pessoas entenderem o quanto que é importante essa ideia de você estar lá com EPI, o óculos de proteção, a luva, né? Então, todo esse ambiente formatado para que, de fato, nos traga segurança e profissionalismo. Eu sempre vejo isso, né? Eu vejo essa ideia de quando você está muito bem formatado ali, as pessoas já te olham de uma forma diferente. Hoje, a tecnologia tem evoluído, tem trazido para a gente muito mais possibilidades e é o que a gente vai falar hoje sobre isso aqui. E o que é bacana falar de tecnologia, porque antigamente a gente tinha uma série de dificuldades e a tecnologia veio para facilitar, né? Então a gente tem toda a parte de operação, gestão remota, desde a parte de equipamentos de segurança eletrônica, automação, internet das coisas, que é importante dizer, e tudo isso daí passa por um meio de comunicação, que é uma estrutura de rede. Então a gente tem que pensar que a rede ela tem que ser bem desenvolvida, desde o desenho ao projeto, né? E essa parte de comunicação tem que ser legal. Tendo um projeto dinâmico, né, e bem estruturado, todos esses serviços, né, vão se conversar de forma fluida, rápida. Você vai ficar com um serviço dinâmico ali na parte de comunicação. A gente tem NVRs, servidores, switches, EAP, muitos equipamentos, câmeras. Então, isso aí, e fora em si que tem inteligência artificial por trás dessas câmeras, né? Uhum. Então, tudo isso daí tem que estar se conversando. Então, o que é legal desse podcast? A gente falar um pouco sobre essa situação, sobre esse conceito de mercado e falar sobre a comunicação. Como é que pode ser feita a ideia de um projeto, como é que você deve estruturar, né? Então, jogar um papo de forma descontraída, sem ser muito maçante, né? Para o pessoal começar a entender como é que é tão complexo a comunicação desses equipamentos.
Eu queria até fazer uma pergunta, aproveitar o professor aqui, sobre, a gente falando de 97, já se ouvia falar de visualização remota de câmeras, por exemplo, que é uma... Não. A gente sabe sobre essa parte de comunicação. Você falou sobre o lado restrito dos bancos de terem as imagens guardadas ali, que eu acredito que até hoje poderia ser assim. Alguns bancos ainda são resistentes a isso. É que agora a criptografia, a coisa e tal, está muito mais forte, né? Então eles até estão aceitando. Mas muitos fazem uma VLAN separada. O que é importante falar na hora que fala de princípios de segurança de rede? Então, como todos esses dados, imagens, estão sendo transformados em imagem digital, então é importante estruturar isso daí no projeto. Então, são criados através de suítes de alta comunicação aí, né? Camada Layer 1, Layer 2, VLANs, né? Onde eles separam toda a comunicação dessa rede e por dentro dessa rede ele pode encriptar essas informações, né? Ou colocar através até de uma comunicação em cloud criptografada com um data center. Então, assim, a informação está indo de forma rápida, onde a gente tem equipamentos robustos que fazem toda essa comunicação, mas tem uma segurança ali por trás. E essa segurança que a gente precisa ter todo o desempenho dela. Então, né, desde a parte de comunicação desses equipamentos e gestão desses equipamentos, né? Se você tem muito periférico, muito ativo, tem muito equipamento ali, que é legal você ter um projeto e uma topologia bacana para fazer esse gerenciamento. E fora contar também que a gente tem diversas tecnologias aí, não só falando de switch, a gente tem rede fibradas com ANU, OLT, OLT, então tem estrutura de provedor que dá para você aproveitar também para a segurança eletrônica. Sim. Então, a parte de rádio depende do cenário e tudo passa por esse mundo de comunicação. Tem situação que o mercado está transacionando de CFTV analógico para CFTV IP, então a gente tem equipamento híbrido aí no meio. Hoje em dia um elevador não utiliza mais cabo. Tem elevadores que utilizam, mas o conceito agora, o rádio veio para facilitar uma CPE, onde você pode fazer toda essa comunicação. Então, tudo está em conjunto ali. Mas né? tem uma coisa aí que eu queria deixar de observação. Nem mesmo o CFTV analógico, ele não é puramente analógico. Hoje você põe um DVR para que se faça a comunicação do outro lado. Sim. Vai passar por uma rede. O DVR, na verdade, ele é um servidor IP para várias câmeras, mas é o mesmo conceito da câmera IP. Aliás, o streaming é o mesmo. Para o switch, ele não interessa para ele se tem a imagem vindo de um DVR, Sim. ou vindo de um PC, ou vindo de uma câmera. E já passa a mesma coisa. Já vai codificada essa imagem do processamento analógico? Pacote de rede. Pacote de rede, pacote de dados. Inclusive, até ontem nos grupos tinha alguém falando que trocou o cabo de rede e não estava funcionando mais a câmera, estava dando umas barras embaixo, sabe, aquelas quadriculados. Sim. De problema de imagem. Ou seja, o pessoal pensa que porque é câmera não precisa certificar o cabeamento IP. Precisa. Eu falei, pode passar esse cabo no Fluke que não vai passar. Olha que interessante. Porque realmente precisa, porque é a mesma coisa. Para o switch, não interessa para ele se está vindo o sinal de um computador, de uma câmera Wi-Fi, ou de uma câmera de rede, ou de um DVR, não interessa. Para ele é tudo igual. É um pacote de dados. E ele vai tratar como um pacote de dados. Se tiver problema, vai acontecer. Aliás, tem outra diferença. Normalmente a gente usa o UDP para transmitir imagem. Porque o TCP/IP ele checa cada pacote. Então você imagina você mandar a imagem a 30 ou 60 frames por segundo e o destino ficar checando cada pacote e falar, tá errado, devolve. Devolve nada, já foi. O cara já saltou, já matou e fugiu. Não tem devolver. Então, normalmente se usa o UDP. O UDP você manda a imagem e o sistema vai jogando a imagem lá para frente, seja ela como for. Olha que interessante. Então o pessoal pensa que sistema IP não tem problema de interferência, tem, e dá uma dor de cabeça enorme quando tem interferência. E justamente que é importante você ter esse desenho de topologia, equipamento de alta performance na ponta, porque você está convertendo tudo isso daí, né, em uma comunicação digital, né? E se esse equipamento não estiver bem configurado, não estiver bem ajustado, você pode ter uma série de problemas, desde que seja da parte de cabeamento estruturado, que tem uma série de cuidados que tem que tomar, cabos uplink entre suítes, a distância, um teste do seu cabeamento. Então, tudo isso daí passa por um switch ou passa por um Wi-Fi que tem que ter performance, tem que ser bem posicionado. Então, é importante dizer dessa parte de comunicação. Tem uns vídeos que o Ale fez no canal dele, por exemplo, foi um dos primeiros que ele fez no canal de uma CPE,
né? Que Sim, ele colocou sim. uma câmera no elevador, que No ficou elevador. muito legal. Esse vídeo teve muito acesso lá. E é legal trazer isso daqui, essa experiência. É uma coisa simples, só que é importante. Tem muito integrador que não sabe fazer, não sabe como é que é feita essa comunicação. É o mundo IP, né? Esse vídeo tem uma particularidade que pouca gente conhece. A grande proposta, assim, a gente vem de uma geração de instaladores que o procedimento de instalação de câmera analógica é bem simples, né? Hoje você liga um conector BNC, um cabo coaxial e, de fato, plugou ali, deverá funcionar. Então, a gente acabou que, diante do hábito de tanto instalar a câmera analógica, ficou muito mais fácil da gente instalar do que uma câmera IP. E a câmera IP, a parte do cabeamento, que é simples de fazer uma clipagem de um conector 245, é simples, porém tem a parte teórica, né, do conhecimento técnico de fazer a rede, o IP, a máscara, né? E acaba que muita gente não teve essa possibilidade de ter esse treinamento, esse curso, né, essa qualificação. Então, por isso, é muito comum também a gente estar diante de um público mais analógico do que um público mais IP. Quando a gente chega agora para essa parte do elevador, quem nunca sofreu, né, com o cabo de você passar no elevador, eu mesmo, cara, eu já tive experiência de andar no elevador sozinho, né? Quantas e quantas vezes eu andei em cima do elevador sozinho sem ter a inspeção de um profissional. Quando tinha, melhor ainda, porque ele me ajudava. Quando não tinha, eu tinha que fazer só porque tinha que resolver aquele problema do cliente. E de muitas vezes, até pegar o macete da coisa, eu descia no elevador e quando botava o elevador para rodar, baixava ele subir e descer e já rompia o cabo. Muita gente passou por isso daí. Sim. E aí até pegar o macete, de deixar uma sobra embaixo no seio, de deixar uma sobra em cima, de deixar uma sobra lá no meio do prédio. Tem que ser um cabo especial, bem flexível. Cabo especial, a gente costumava utilizar agora o cabo cristal, que é mais caro, ou o cabo manga. Mas eu dava preferência ao cabo cristal, que tem toda uma estrutura mais robusta, né? 95% de blindagem ali. E aí, quando chegou para fazer aquele vídeo, tinha uma particularidade, né, naquele rádio, que foi a proposta dele estar 100% configurado. Eu não precisava mexer nele. E aí eu já comecei a visualizar as pessoas que iriam estar do outro lado, de que ele também não precisava configurar. Ou seja, o rádio fica transparente na rede e o que eu vou visualizar é apenas o IP da câmera. Sim. E quando eu levo esse rádio para fazer a gravação, eu intimei o cara, eu falei assim, cara, não precisa fazer configuração. Ele disse não. Disse, então eu vou fazer assim, nem vou tirar da caixa, nem vou abrir o rádio para ver o que tem aqui dentro. No dia da gravação eu vou estar fazendo isso de forma única. E era exatamente isso, eu abri a caixa e eu estava olhando como se fosse algo que eu nunca tivesse visto na minha vida. E tiro o rádio, coloco o embaixo da cabine, coloco outro no fosso do elevador, e aí quando termina a instalação, que manda buscar pelo DVR, de fato aparece o IP daquela câmera. Não era o mesmo IP, por se tratar de uma portaria remota, mas assim, eu alterei o IP da câmera, coloquei e de prontidão funcionou. E 3 anos depois eu tive a oportunidade de ir nesse mesmo local e o mesmo zelador que estava no dia da gravação, ele falou assim, cara, depois desse rádio foi resolvido de uma vez por todas esse problema com a câmera no elevador, né? E eu percebi que nessa época, foi em 2018, mudou muito o conceito. O vídeo, como você falou, teve muitas visualizações e mudou muito o conceito das pessoas que agora estavam trabalhando com câmeras no elevador. E eu tive essa honra de poder levar esse conteúdo e mostrar para as pessoas que agora sim poderia ser via rádio e não mais via cabo. E pegando o gancho do rádio, também é importante dizer, por exemplo, hoje em dia, toda a parte de IoT, comunicação, câmeras voltadas para a linha Sorro, né, que é a linha consumidor final, tudo está se passando pela conexão Wi-Fi, se for utilizado em empresa de pequeno, médio porte, né, ou numa residência de alto padrão, de pequeno padrão, por causa do IoT. Então, é assim, o provedor sempre coloca um roteador custo-benefício, onde ele tem uma série de limitações, a gente talvez vai precisar de um switch de alta velocidade, porque hoje o custo da fibra ótica abaixou bastante, o link de internet começou a ficar mais acessível, então a gente começa a ter equipamentos de alta performance dentro da casa, onde dentro de uma casa que é um ambiente simples, o rapaz vai ter, o cliente vai ter automação, vai ter o som dele, vai ter a geladeira, vai ter a luz, e isso está tudo plugado num roteador de boa performance ou no EAP, que pode chegar até 255 equipamentos na rede. Nós temos equipamentos assim, né? O Pro 6 LR, e como outros de mercado
que são equipamentos legais. E também o que é importante dizer é o seguinte, como esse mundo vem transacionando, crescendo muito, que o mercado IP também pode sofrer falta de microcomponentes. A gente viu no mercado aí, por exemplo, microcomponente faltando para carro, microcomponente faltando para suítes, algumas marcas teve falta de suíte. A IPCOM, que é uma subdivisão do grupo Tenda, né? A gente tem um acordo estratégico com a Qualcomm, com a Marvell, com a Intel, com a Broadcom e com a Realtek. Então, para a gente, microcomponente é muito difícil acontecer. A gente está vindo para o Brasil, em final de setembro está chegando muito equipamento, a gente está fechando parceria com uma fábrica para fabricar todos os nossos produtos em Manaus. A gente vai vir muito forte com muito equipamento voltado para a área de segurança eletrônica, que seria no que se trata em suítes, na área de segurança eletrônica para a tenda também, que é importante dizer. E vamos tentar comunicar todo mundo aí da área, né? Porque se trata de segurança eletrônica é importante. Tem muito switch que estava em falta. E isso é o crucial, no caso, seria para a comunicação desses ativos, desses equipamentos, né? Uhum. Felipe, você falou uma coisa importante, né? Essa base dessa comunicação e suíte nem sempre é um bicho de sete cabeças, que muita gente acha que é, né? Primeiro que se acabou o hub, né? O hub já era, né? E agora o hub era burro, né? Você espetava o cabo e se você não fizesse uma rede antes, você não tinha uma comunicação entre os equipamentos. Por isso que a maioria dos instaladores gostava mais do hub, porque era burro, não precisava fazer nada. Não precisava fazer nada, né? Mas assim, por trás tinha que ter pelo menos uma configuração básica de rede ali. E agora, quando chega a proposta de um switch, que se ele não for gerenciável, ele também não tem autonomia própria. Sim. Ou seja, eu tenho que ter um roteador que possa ali fazer esse gerenciamento dos IPs. E aí é onde muita gente para, sabe? É onde muita gente para, porque eu sempre falo assim, quando vai instalar um DVR convencional, que você está numa rede que você não tem um roteador, é óbvio que eu preciso fazer a configuração de um IP. Se eu vou colocar as câmeras analógicas lá, eu não preciso fazer nada. Até esses dias eu estava fazendo uma palestra e um rapaz estava indagando, né? Porque, olha, eu não vou utilizar a câmera IP, porque se faltar internet, né? Como é que vai ficar as câmeras do cliente na rede dele lá, né? E não tem nada a ver, na verdade, a câmera IP não depende da internet se ela estiver configurada para se comunicar com o NVR, para se comunicar com o DVR dentro de uma LAN. Tudo bem, se o cliente precisar fazer um acesso remoto, aí sim ele vai precisar de internet. Mas é o princípio que a gente precisa entender de uma rede simples que é feita, que pode sim trabalhar seja com câmera analógica, câmera IP, mas essa base, né? E aí você falou assim, ali, hoje a gente tem switch, a gente tem fibra ótica. A fibra ótica, que também a gente acha que é um bicho de sete cabeças, e na verdade ele veio com... salve os provedores de tanto consumo agora, todos os provedores virando de rádio para fibra, o custo baixou. Sim. E agora abriu a possibilidade para a gente também da segurança eletrônica. Então, ter um switch, ter uma ONU, ter um ALT, como você bem falou, ter uma ONU, né? Hoje também precisa ser a realidade da segurança eletrônica. Por mais que eu tenha uma fibra ótica, no outro lado eu posso ter um DVR simples com câmeras analógicas, mas essa comunicação sempre vai ser digital. Não dá para a gente chegar a 2 km de distância, professor, com um schema analógico nas tecnologias de hoje. Uma câmera, por exemplo, Full HD... Olha, já consegui chegar a 1.500 metros, mas era um cabo que acima de 200 metros é mais barato colocar um link de fibra. Um link de fibra, olha mais isso. Mais barato que o cabo. E eu acho assim, se você chegar ao ponto de fazer isso aí, eu chego a julgar que às vezes falta de conhecimento para você levar um cabo aqui a 1.500 metros. E também 1.500 metros, normalmente você vai usar externo. Externo, cabo metálico vira para raio. Então, externo, tem toda a série de externo, pessoal, é fibra ótica. Externo, indústria, lugar que tem máquina, interferência. Esquece cabo metálico. Eu pode lembro ser UTP, pode ser coaxial, esquece. Essa semana até me conectei com um cara que era um importador, não sei se era fabricante, e que a gente chegou a instalar câmeras analógicas a 2.000 metros de distância. Então colocava um balão. Faz tempo isso. Sim, faz tempo. Mas câmera de 360 linhas chegava. Isso, balão ativo. Mas uma Full HD não chega. Balão ativo do outro, 2.000 metros de distância. E hoje a gente tem as limitações das resoluções. Sim, porque tinha balão até 4 km na época, porque era 340, 600 linhas no máximo. Agora hoje com Full HD, com 4K, não e dá. Aí, o que eu fiquei muito legal em saber dessa proposta da IPCOM sobre
essa integração da via de comunicação com a segurança eletrônica. Hein, Bruce? É muito bom você ter um player que já entende muito bem da comunicação e agora ele diz assim, beleza, o que é que a gente pode resolver também na parte de segurança eletrônica? Exatamente. O que eu falei, é muito bem-vinda a entrada da Tenda através da IPCOM no meio. Por quê? O que eu sempre falei nos treinamentos, está no meu site também. Para o cliente, não importa o que sai da câmera, o que importa é o que chega na outra ponta. Pode ser uma melhor câmera que tem. Se o sinal não chegar na outra ponta, esquece. Você não cumpriu o teu objetivo. Não deu certo. Então, o problema é os meios. Eu sempre digo, o pessoal se preocupa com as pontas, mas não se preocupa com os meios. Os meios, seja com uma câmera analógica, seja o cabeamento no meio, entre a câmera e o DVR, ou seja uma câmera IP ou o DVR ligado na rede IP. Aí no meio você vai ter switches, vai ter todo o equipamento que a Tenda é especialista em fornecer. E se o cara não fizer isso direito, o cliente não vai ter sinal, não vai conseguir enxergar as imagens no celular e não vai gostar da instalação. Então, é muito importante, porque é muito fácil você pegar uma câmera IP, ligar no NVR, uma câmera normal, ligar no DVR e funcionar em cima da mesa. Sim. Mas quando você coloca em campo e o cliente vai querer ver essa imagem do outro lado do mundo, como se estivesse em casa, aí que entra a Tenda no meio do negócio, o conhecimento deles. Então é muito bom ter uma empresa desse porte no meio. O pessoal pensa que não é importante, mas hoje em dia a parte IP, a parte de rede está se tornando eu diria que 80% do negócio hoje a parte de porque se você pensar, a comunicação é 80% dos problemas que você tem. Câmera e DVR ou NVR, deu problema, você troca. Professor, você troca rapidinho. Agora, esse meio aqui, se enrolar, um cabo você é vai um ter meio um de trabalho. Comunicação, um cabo analógico, ele chega a ser um meio de comunicação. Sim, é um meio de comunicação. E Sim, ele manda sinal. Tudo é um meio de comunicação. Ele manda um sinal. Só não é meio de comunicação quando você passa corrente elétrica. Passou dados, a câmera envia dados. É um dado analógico, é um sinal analógico, mas é um meio de comunicação. A gente tem o professor tem um quadro dentro do site dele que é muito legal, que são os causos. Isso é o famoso. Os causos, né? Estava porque até assim, comentando um agora. É muita coisa que a gente escuta. Eu falo assim, olha, tem mais engenheiro nos grupos de WhatsApp do que técnico, né? Porque lá rola um novo equipamento de teste chamado chutômetro, onde a gente começa a falar assim, ó, e, gente, eu estou falando isso aqui não como ironia, mas assim, é uma parte de descontração que a gente visualiza. E é muito comum, assim, numa câmera analógica, por exemplo, durante o dia a câmera funciona perfeitamente, durante a noite a câmera começa a se apagar. E aí começa o chute, né? Não, porque é a fonte. Não, porque é o cabo. Porque é a câmera. Não tem uma mensagem correta do que possa ser. E aí a gente sabe de onde vem toda essa problemática e de muitas vezes o cara que está do outro lado lá, que não teve a oportunidade de aprender do jeito certo, ou então não sabe ali o acervo do professor, por exemplo, ou às vezes não assiste um vídeo, né? Sim. Ou por uma oportunidade, eu falo, às vezes é oportunidade de conhecimento. Não lê manual? Eu acho que o maior erro é não ler o manual, porque assim, muitas vezes a pessoa aprende errado, ele faz errado, ele ensina errado e ainda diz que está certo. A gente não pode culpar uma pessoa como essa. Sim, mas certeza. Se pelo menos o manual ele pegar ali e olhar e tentar seguir um passo a passo, a possibilidade do erro é muito pequena. É meio que cultural, né? O pessoal muitas vezes vai para o interativo em vez de ir para a documentação técnica, né? O site do professor é muito técnico. Ou você, de fato, senta para estudar e sair de lá muito rico em conhecimento, ou você não vai ter paciência, porque é texto, você tem que ler, você tem que entender. Eu procuro traduzir, digamos, o engenheirês para uma linguagem mais acessível para o pessoal. Mas realmente tem uma parte técnica. Agora, de tanto eu responder, ver o pessoal fazer esse tipo de pergunta que você falou da câmera à noite, eu até fiz um fluxograma que está lá, a câmera não funciona, tem imagem, não tem? Aí ele vai seguindo o fluxograma. Testa a fonte, põe monitor, faz não sei o quê, porque de tanto ver o pessoal falar isso, eu falei, agora vai lá e segue o fluxograma que vai te ajudar a resolver o problema. Isso é bem legal. Sabe o que eu vi? Essa semana eu vi um DVR que tem um fluxograma, onde você faz um teste e ele vai dizer onde é que possivelmente vai estar o problema ali. Problema interno dele. Isso. E isso mais uma vez para facilitar a nossa vida. E Felipe, eu queria te perguntar, assim, para conhecer mais um pouco sobre a IPCOM, sobre como é essa proposta de facilidade para quem está na ponta, né? Porque, assim, hoje você falou sobre Layer 1, Layer 2, fala sobre VLAN, e às vezes para quem está do outro lado, que não sabe o que é isso, como é que é essa proposta de comunicação
agora a comunicação falou através de manuais, através de vídeos, sobre quem está na ponta ali, né? Como é que é esse pensamento da IPCOM com essa tecnologia para a gente que está do outro lado, que faz essa parte técnica. O que é legal? A IPCOM tem várias linhas dentro do portfólio dela, que é bem extenso, né? Mas seguinte, falar um pouquinho sobre suítes de high-end. Quando você pega um suíte de alta performance, você tem um software por trás que ele gerencia o parque de equipamentos IPCOM. Então, quer dizer, você instala um software controlador no seu servidor ou você pode ter uma controladora física, onde esse software, né, que é o controller, ele gerencia todos os dispositivos que está debaixo dele IPCOM. Por exemplo, você pode ter lá 30 EAPs, né, células, né, discos, que eles são instalados nos locais. Debaixo desses EAPs ali, você tem suítes fazendo a comunicação e prevendo a alimentação desses EAPs, quando você pode ter uma câmera. O que é legal do software de gerenciamento? Você tem toda uma dashboard, você tem a topologia da sua rede, você consegue colocar um mapa ali para ilustrar a posição de cada equipamento e a gestão desses equipamentos. Por que é importante você ter a topologia e a gestão desses equipamentos? Imagina num cenário simples, que você está num prédio, num condomínio, onde o condomínio tem lá 60 câmeras, vamos chutar, que tem a topologia básica. Calma, mas tem calma, cara. Eu vejo o pessoal quando faz a instalação de 4 câmeras, 8 câmeras, 16 câmeras, tá tudo tranquilo. Quando passa para 60 câmeras, agora ele fala assim, agora eu tenho um projeto para fazer. Aí vai ter problema de estruturar. Aí vai ter problema de throughput, vai ter vários problemas que ele não sabia que iam existir. Pois é, agora, é a seguinte coisa, uma vez eu estava fazendo uma aula, né, sobre essa proposta de como você conseguir harmonizar a sua rede para que você não tenha problema de throughput, de delay, etc, etc. E é muita matemática que tem por trás. É muita matemática, porque a gente está dizendo de imagem. Tudo que é colocado em imagem é calculado em bitrate, né? O encoder de gravação que você coloca de uma câmera. Então, tudo isso daí vai gerar um tráfego em megabits por segundo, onde você vai ter que calcular o throughput para saber se o switch vai aguentar a comunicação de tudo aquilo ali. Então, é importante dizer isso. Quantas câmeras são? Qual que é a resolução das câmeras para você calcular qual que é o melhor switch que você vai colocar ali. E se esse switch for gerenciar, você tem uma série de benefícios plus que você pode ter por trás. Um software controlador, no caso, você pode ter topologia debaixo desse software. Voltando no desenho da topologia, né, que geralmente um condomínio pode ter 2 internets, um roteador e suítes lá embaixo. O que é legal de você ter um switch gerenciável, se for PoE, para prever a alimentação para as câmeras também. Imagina que uma câmera desse switch parou. Se fosse um switch simples, você tinha que ir lá e desligar o switch, desligava o switch inteiro. Né? Ou você usava uma artimanha de automação para desligar o switch inteiro remotamente, usando o mundo IP. Mas um switch gerenciável, você pode conectar no software do switch. No celular. Pelo celular ou pelo software central, por um acesso web remotamente, e você consegue fazer o quê? Criptografado através da nossa nuvem, você pode fazer o quê? Ter a gestão energética da porta do switch, saber quantos watts aquele equipamento está consumindo na borda. Então, isso é muito legal, você começa a ter esse tipo de gerenciamento, né, em cima de um desenho de topologia, né? Fica mais prático. Muito legal. Igual a 97, professor? Então, a comparação que eu faço é o seguinte, aquele carro antigo que tinha platinado, distribuidor, vela, né? Carburador? Carburador, exatamente, que qualquer mecânico de esquina mexia. Agora você pega o cabo hoje, com injeção direta, o carro, você abre o teu carro, você olha para o motor, você vê uma caixa, você não entende nada, você não sabe nem trocar a vela daquilo. Eu já olhei. Antigamente você trocava a vela sem fazer qualquer. Então, de um câmbio automático é um negócio. Então, o que acontecia com o time-lapse, o multiplex e para hoje, é mais ou menos isso. É a diferença do carro com platinado do carro com injeção direta. Se você não tiver, eu vi muito mecânica fechar, porque o mecânico não tinha nível para estudar. Hoje em dia o mecânico tem que fazer muito curso. Cada carro novo ele tem que fazer um curso. Tem um computador que você coloca embaixo do painel lá que te mostra uma série de códigos de erro, coisa e tal, que se o cara não for bom, ele não faz mais nada. Agora olha quanta facilidade. É a mesma coisa, não é qualquer um que mexe hoje num carro. Evoluiu muito. Mas e a parte de segundo CP está ficando assim também. Eu vejo assim, na verdade, todo esse benefício, como você falou, de poder visualizar se tem energia ou não tem nessa câmera, né? Através de um dashboard, eu já consegui, só no olho, entender o que está acontecendo naquele ambiente ali.
Porque assim, quando a gente vai para a câmera analógica, a gente vai matando as evidências, né? Igual aquela música, né? De matar as evidências. Bom, se não é o cabo, é a fonte, se não é a fonte, é o conector, se não é o conector, é a câmera. E a gente vai matando as evidências. Quando a gente vai para a parte de rede, né? Que funciona ou não funciona, a gente tem eu acho, aí, professor, eu posso estar, você pode estar me corrigindo. Eu acho que a gente tem algo mais palpável, assim. A gente consegue bater o olho e, não tá tendo. Vou pingar aqui, não tá tendo tráfego, então. Primeira coisa, o cara tem que certificar o cabo como se fosse fazer uma instalação de rede normal de computadores. O cabo para câmera IP tem que ser certificado. É igual. Como eu disse, é dados. Para o switch é dados. Se o cabo não for certificado, o problema pode estar ali e ele apanha por causa disso. Felipe, obrigados a assim, aí já é uma pergunta minha, já de dúvida, né? Porque assim, é muito comum a gente chegar no distribuidor para comprar um equipamento e às vezes a gente faz uma negociação lá errada, a gente faz uma negociação onde o cliente esmaga a gente com desconto. Eu estou falando a gente de uma forma geral, né? E acaba que quando a gente chega no distribuidor, a gente começa agora a tirar aqueles equipamentos que poderia trazer a melhor performance no cliente, coloca equipamento agora semelhante, mas com custo mais para baixo. Vamos comparar um switch convencional com um switch gerenciável, que o custo é diferente. Sim. Mas o que eu visualizo, cara, para um grande projeto, você parou ali no exemplo de 60 câmeras, e se for todas elas IP, se tiver um switch convencional, é óbvio que quando tiver um problema, você vai bater muito mais cabeça. Sim. Então tem que pensar onde eu vou... encaixar cada produto. Encaixar cada produto, né? Então, eu sempre falo sobre homologar processos. Porque, assim... Teste de bancada, homologar produto, homologar processos, de dizer assim, até tantas câmeras é viável a gente trabalhar com isso. Depois que passou, a gente tem que começar a organizar. Você tem que estar preparado, tem que ter treinamento, tem que ter as certificações das empresas. Isso é importante demais. Porque o Abraham Lincoln falava que se você quiser cortar uma árvore, você passe 90% do tempo afiando o seu machado. 90%, olha isso. Afiando o seu machado, porque aí você vai cortar a árvore rapidinho. Não adianta você sair com o machado cego tentando cortar a árvore. Você vai cortar mais rápido se você afiar o machado antes. Ou seja, a preparação é tudo. E cada vez mais. Como eu disse, o mecânico tem que se preparar hoje para mexer nos carros. Quem vai fazer IP também. É claro, uma escala menor, como você falou, 4, 8 câmeras até passa, mas começa a crescer o negócio, começa a ficar complicado. Aí só os bons vão conseguir. Só os bons. Vão conseguir fazer um bom projeto. Num projeto pequeno, até mesmo hoje em dia, se você tem que pensar em estruturar ele por causa de um seguinte, toda a comunicação desses ativos, né? Hoje em dia você vai pegar uma residência de alto padrão. Eu não vejo... Mas funciona, vai funcionar. Vai funcionar, mas imagina então, a gestão disso, entendeu? Não tem, né? É complicado, porque a internet é tão rápida, esses ativos tá vindo cada vez mais com mais velocidade, com vários meios de comunicação, ou através de rádio, ou através de Wi-Fi, que o mundo de Wi-Fi mudou muito, a gente já está tendo no mercado aí o Wi-Fi 6, né? O Wi-Fi 6 com um rádio, com uma proposta totalmente diferente. 5G chegando. É, muito rápido, então a gente tem que se preocupar, que assim, se você for fazer um projeto hoje em dia, você tem que se preocupar, é médio ou curto prazo, ou longo prazo. Você já tem que deixar a sua rede já meio que, no mínimo, básico preparado para atender uma nova tecnologia. Por quê? Você já tem a sua infraestrutura adequada e é só encaixar o produto ali que vai funcionar. Olha que interessante, que quando o Felipe fala isso, eu já fico pensando assim, muitas vezes o próprio profissional coloca o custo dessa solução no seu bolso, onde, na verdade, quem tem que pagar é o cliente por essa solução. Só que, muitas vezes, quando você não leva uma proposta de valor, o que sobra para o cliente? O preço. Isso. Sim. Sobra só o preço para ele. Então, se você leva um equipamento com um switch gerenciável, que o cliente não consegue enxergar valor nisso daí, o que ele vai fazer? Ele vai enxergar o preço, então o projeto fica o quê? Caro. Para ele é virtual o negócio. Isso, não é palpável. Não é palpável, né? E aí, hoje eu falo assim, olha, por exemplo, uma das comunicações que eu comecei a mudar é que hoje, quando a gente fala para o cliente que a gente precisa fechar um contrato de manutenção preventiva e corretiva, ficou muito vazio. Concorda? Se eu fiz uma instalação agora de um sistema, coloquei toda essa tecnologia e eu chego para ele e falo assim, olha, agora se eu preciso fechar um contrato comigo de manutenção preventiva e corretiva, o cliente, na cabeça dele, não tem sentido. Tá tudo pronto, tá tudo instalado, tá tudo novo. Por que eu tenho que fazer já um contrato para isso? E a gestão disso, né? Só que agora, quando você começa a levar essa proposta de gestão, você precisa não fechar um contrato só de manutenção preventiva e corretiva, mas sim um contrato de prestação de serviços, aonde essas informações vai colocar dinheiro no bolso do cliente.
justifica o preço que você está cobrando para ele. Porque você cria necessidade para o cliente e entrega performance para ele. Exatamente. E aí ele vai entender o custo do projeto e muitas vezes o custo desse projeto, o equipamento, ele Professor, sai fácil. Hoje o que vem hoje? Hoje, quando a gente visualiza o mundo analógico, que a gente tem, a base de um mundo analógico é um esquema de gravação e visualização. Sim, né? É o videovigilância. Videovigilância. Quando você parte para o remoto, seria vídeo monitoramento. Vídeo monitoramento. Olha que bacana isso daí. Agora, quando a gente entra nesse novo universo, que na verdade não é nem tão novo assim, mas quando a gente vem para a parte dos analíticos, leitura de placa, Sim. de face, área de intrusão, a gente começa a levar outra proposta para o cliente. Inteligência artificial. Inteligência artificial. E aumenta o throughput. Né? E a gente está da câmera saindo... IP. Aí o negócio começa a ficar pesado. aí depende... Tem até HDs especiais para inteligência artificial. Perfeito. E aí a gente depende mais ainda da comunicação. Que vai aguentar todo esse processamento. No caso de HD, onde meio HD físico, que aguenta até 16 ou 20 sistemas de inteligência artificial. O meio físico, onde vai passar tempo. toda essa comunicação também, que pode ser switches, rádios, o roteador que vai gerenciar tudo isso, ou o servidor. Então é bem complexo essa comunicação, né? Esse problema de manutenção que você falou, aconteceu uma coisa muito interessante. Nós fizemos um shopping pela Siemens em Campinas, ali na Dom Pedro, não lembro o nome, nem vou falar o nome, mas foi tudo câmeras Pelco, tudo IP. Aquela, na época, não lembro. Foi o primeiro lançamento de IP. Mas a Pelco era uma nomenclatura desse tamanho de nomes, letras e números que era difícil Sim. fazer um projeto. Fizemos tudo Pelco, usamos os switches caríssimos na época, gerenciáveis. Foi uma coisa absurda. Especialistas lá da nossa turma passaram lá 2 semanas configurando tudo. Aí vamos fazer contrato de manutenção? Não precisa, tá tudo funcionando. 3 meses depois chamaram, olha... Tá dando erro, a câmera tá passando 1 frame por segundo, não consegui mover mais do que isso. O que aconteceu? O cara de TI do shopping foi lá, fuçou no switch e achou que estava errada a configuração, uma configuração voltada para CFTV. É diferente, ele pegou, mexeu em toda a configuração do switch. Estragou tudo. Aí chamaram, entenderam que precisava do contrato de manutenção. Então também tem isso, você tem que ser focado para aquela aplicação. Sim. Professor, hoje, o que eu vejo, né? Por falta de conhecimento, muita gente leva essa proposta do contrato de manutenção como um Ctrl+C e um Ctrl+V. Eu comecei a perceber, um aluno chegou e falou assim, olha, como é que eu vou fazer um contrato de manutenção preventiva e corretiva para esse projeto de 48 câmeras IPs que eu estou levando para o cliente, aonde eu vou fazer a instalação no padrão, aonde eu vou colocar tudo novo... Não justifica isso para o cliente. Eu já não consigo entender. Imagina agora o meu cliente querendo fechar um contrato. E aí eu falei para ele, disse, cara, se pondo no teu lugar faz muito sentido. E eu falei, então, em vez de a gente fazer com que ele pague e ele só tire dinheiro do bolso dele, vamos fazer diferente, vamos colocar dinheiro no bolso do cliente. E aí, como a gente conseguiu fazer isso? Primeiro, assim, um bom projeto de rede. Comunicação é tudo hoje para esse momento aí. Se vai instalar câmeras IP, a gente precisa ter rodando perfeitamente. Não pode ter, como o professor falou, tá a 1 frame chegando essa informação, já houve o furto, já houve todo o problema lá. O que importa é o que chega para o cliente, não o que sai da câmera. Pois é, então assim... E aí eu falei para ele assim, cara, isso aí tá tudo ok? Tá, agora vamos colocar dinheiro no bolso do cliente. E aí a gente começou. Substituímos uma câmera de entrada que ia meramente fazer uma gravação por uma câmera de LPR. Ele fez assim, mas olha, mas isso vai... Eu não consigo mais aplicar isso dentro do projeto porque agora eu vou ter que tirar do meu lucro. Você vai fazer isso mesmo. Você não vai tirar o lucro agora do que você imaginava da venda. A venda vai ser o meio para que você possa ganhar o dinheiro na receita recorrente. E aí eu substitui e adiciona dentro do projeto agora um reconhecimento facial. Porque ele tinha me confessado que o intuito de colocar essas câmeras era exatamente para fazer o gerenciamento de carros que entrava e saía, de pessoas que entravam e saíam, da segurança como um todo. Eu digo, então esses 2 pontos aí está faltando uma aplicação pontual. É muito comum hoje a gente levar câmeras, e aí eu tenho certeza que essa proposta da tenda, da IPCOM com a parte de segurança eletrônica, não vai existir um modelo de câmera. Vai existir vários modelos. E por que tem que ter vários modelos? São aplicações. Não dá para levar 48 câmeras levando o mesmo modelo para diversos ambientes. Né, professor? Isso eu acho que é um grande erro hoje do profissional. Não pode. E aí eu falei para ele, substitui essa câmera que é para a entrada do prédio por uma câmera de LPF, você fazer o registro de quem entra e quem sai, e o registro de quem entra e quem sai de forma de pedestre, então no facial. E eu disse para ele, cara,
Num dashboard que você vai colocar na sala do proprietário, você vai dar essas informações em tempo real para ele, inclusive a possibilidade dele bloquear quem entra e quem sai da empresa, seja de carro ou seja de pedestre. Aí sim você vai começar a substituir pessoas ou relocar pessoas que iriam fazer esse procedimento manualmente, agora para a possibilidade de ser tudo digital e tudo em tempo real. E aí, quando ele levou a proposta do contrato, cara, o cliente não hesitou em não fechar. Porque estava muito óbvio que agora tinha muito valores Sim, porque embarcados. você mostra a economia que ele está tendo. Isso, Então, exatamente. vender CFTV no começo era bom, era fácil por causa disso, porque você mostrava a economia que você ia ter em vigilantes. Um posto de vigilante, você sabe quanto custa, é Sim. mais de 20 mil reais, Mais de 25 20 mil mil, reais. 27 por aí. Aham. Então você imagina, você tirar 27 mil por mês, porque você está instalando um sistema de câmeras, então o pessoal era muito fácil Era muito convencer. fácil, né? É o que a portaria remota está fazendo hoje. Isso. E olha que A a portaria substituição. remota, e o professor muito bem colocado isso aí. E, Felipe, eu acredito que tem essa grande E a proposta portaria de- remota tem tudo a ver Tudo com... a ver, exatamente. Tudo a ver, porque se falhar no meio, interfonia, o cara tá tocando a campainha toda e ninguém automação atende, passa pela rede. não pode Passa pela falhar. rede. Todos Não esses pode falhar. produtos. E Não pode esse falhar. foi um dos grandes desafios da portaria remota no início, porque, assim, primeiro que a tecnologia não estava pronta para isso. Ou seja, tinha que colocar uma câmera, um interfone, um leitor de QR Code, um leitor de biometria. Né? Era Leitor tudo... facial. leitor facial, nada era integrado. Na verdade, o software do outro lado fazia uma reconexão, mas o ponto principal sempre foi o quê? A comunicação. Sim. Eu estou Comunicação. remotamente agora fazendo um monitoramento de um condomínio, aonde a grande proposta agora era substituir o porteiro fisicamente está levando agora o porteiro para um outro ambiente remoto, né? Sim. E muita gente até falou sobre por portaria... questões de segurança. Muita gente falou sobre portaria virtual e eu sempre entendi isso por portaria remota, onde É a o mesma porteiro coisa, né? vai para outro lugar, né? Então, a parte de Conceito é comunicação sempre foi Sim, o grande dilema da portaria remota. Sim, porque uma câmera, por exemplo, uma câmera de rua, se ela ficar uma hora sem imagem, não vai dar problema. Agora, se a câmera já fica uma hora sem imagem, dentro do condomínio acontece alguma coisa, é crítico. Agora, você imagina alguém tocar a campainha no prédio tentando entrar e não tem comunicação com a portaria remota. Aí sim. Esse é Quando a muito gente crítico. fala A sobre velocidade É muito dessas crítico. informações. Velocidade, Não Ah, pode isso. falhar. o Tem que ter- gerenciamento Tem que, da ter, gestão, tem que ter né? redundância, tem que ter 2 caminhos de cabeamento, não pode ser... Outra coisa interessante é nuvem. Nuvem é uma coisa que quando começou, eu li que 90% das empresas falam que nunca iam colocar as imagens na nuvem, de forma alguma. Porque imagem de segurança na nuvem, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então foi uma barreira a ser quebrada, foi bem difícil. E hoje em dia... Muitas objeções, né? Sim, porque ninguém confiava nisso, né? Aham. Imagina jogar na nuvem, qualquer um pode ver. Felipe, e aí uma pergunta, como é que fica essa proposta? E aí o professor tocou num ponto super interessante, quando a gente fala de nuvem hoje, que não é nada mais bicho sete cabeça, porque tem grandes players por trás que estão fazendo todo esse projeto, e a gente sabe que várias plataformas de stream, de vídeo, de áudio, tá tudo na nuvem, Sim. né? E a tendência é que a segurança eletrônica ela também circule muitas das coisas dentro da nuvem. Mas do mesmo jeito, a gente está dependendo da rede, a gente está Se dependendo você- de como essa comunicação vai chegar até do A outro nossa lado. comunicação também na parte de equipamentos, né? Ela tem 2 estruturas da IPCOM. Tem uma estrutura chamada Cloudify. Essa estrutura é gerenciada totalmente em nuvem, onde o switch se comporta com um sistema nosso no data center, né? Onde é criada uma conta e esses dispositivos respondem para essa conta remotamente. Você tem um painel de gerenciamento e tem uma nuvem híbrida, onde você pode instalar um controlador central e ele gerenciar todos os equipamentos na sua infraestrutura local. E debaixo desse gerenciamento você tem os dashboards, o gerenciamento de update, gerenciamento de tensão, gerenciamento dos seus dispositivos em si e todo o parque de equipamentos que está debaixo de suítes e EAP. Então ele vai criando o desenho de topologia, onde você tem uma lista também de ativos, você pode pegar isso debaixo do nosso software controller ou do router, né, em si, e fazer a gestão desses equipamentos. Então é importante você ter tudo isso daí bem estruturado. Por isso que eu falo, desde uma casa de pequeno a médio porte, não precisa ter um equipamento muito robusto lá, mas com o conceito de você ter um bom cabo, a comunicação, a topologia disso daí, quando você vai para um projeto grande, vai ficar cada vez pior. Então tem que estar sempre bem desenhadinho, porque se você colocar um equipamento de alta performance, ele vai te entregar melhor gerenciamento e melhor gestão desses ativos. A entrega, né? Acho que você falou a palavra certa. A gente está falando aqui por um microfone que passa por um cabo,
Sim. passa por uma placa para processar tudo isso aí Exatamente. e um software para fazer essa gravação. Tudo está interligado. É como aqui. se fossem câmeras no DVR, só que, Câmeras só do que DVR. áudio. Só que Exato. áudio. E tudo está interligado aqui. Hoje, como você falou, né, sobre essa parte de seja pequeno ou média projeto, seja numa casa ou numa indústria, há essa preocupação. Eu lembro que eu toco guitarra e uma vez eu conversando com um produtor musical, ele falou assim, olha, cara, você pode trazer a melhor guitarra, você pode trazer o melhor de tudo que você tiver, mas se essa comunicação entre a tua guitarra e o meu sistema não tiver ok, ele estava se referindo ao cabo, você vai perder todo esse brilho que o teu equipamento tem. E parece tão insignificante o cabo, porque assim, se hoje, eu não sei quanto é que é um microfone desse aqui, mas se hoje um microfone desse tem um alto valor, do que adianta ser economizado no cabo só para imaginar que todos eles são iguais? E eu não acredito que seja assim. Aí talvez tecnicamente, quer dizer, talvez não, tecnicamente o professor pode explicar melhor sobre isso. Vou te passar um dado, o Lollapalooza gasta 30 quilômetros de cabo e é tudo jogado fora, eles deixam tudo abandonado lá. Por quê? Porque não vale mais a pena pegar, não dá para confiar naquele cabo para um próximo evento. Então, os fabricantes de cabo ficam super felizes de fornecer cabos para shows. Porque não é recuperado, é tudo comprado novo para o próximo show. Que eles não podem correr o risco de falhar na hora. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, redundância é muito importante, confiabilidade. Um sistema IP, que nem uma vez uma empresa pôs lá na ExpoSec, o fim do DVR, vamos gravar tudo direto na nuvem. Na nuvem, eu vi esse episódio. Não dá para confiar, por quê? Porque é serviço. E serviço é aquilo que atenda. Sabe? Entre a câmera e o local de gravação lá na ponta, tem um monte de coisas no meio que, vamos dizer assim, não tem um único dono. Quando você tem uma câmera e um cabo, um DVR, você é dono daquilo, você controla. Agora, quando esse DVR entrou na IP ou a câmera IP entrou no sistema até chegar na outra ponta, você não tem como garantir para o cliente. Então, é a mesma coisa que você falar assim, poxa, a energia elétrica existe há 100 anos, é confiável. O fornecimento de água também não falha. Então fala para o Google ou para o Amazon, joga fora seus no-breaks, porque não precisa. Energia elétrica é confiável. A mesma coisa que falar, grava a tua câmera só na nuvem, não grava local. Então é importante você ter as câmeras IP, você ter um switch local, você ter gravação local com NVR, aí você tem redundância, aí você vai para a nuvem. A nuvem é redundância, não é o sistema de gravação principal. Porque é segurança. A segurança tem que garantir 24/7. Porque na hora que acontece o evento, o cliente vai querer ver as imagens. Como eu disse, o que importa é o que o cliente está vendo. Então, se falhar a nuvem, você não vai poder dar desculpa, a nuvem caiu, não gravou. Não. Fala, não, está tudo aqui no DVR ou no NVR. Por quê? Porque eu gravei local e estou gravando na nuvem como backup. Perfeito. E aí que a tenda entra com a IPCOM. Então, você tem que investir. Agora sem HD, né, então, é muito importante, exato, é muito importante você investir em equipamento de comunicação bom e ter redundância, ter confiabilidade no negócio. E fora em questão não... serviço não é 100% confiável, nunca vai ser. Não só em redundância, a gente pega vários condomínios aí que tem estrutura de provedor, que ele tem ONU, OLT ali por trás, fazendo toda a comunicação dos equipamentos, dos ativos, por trás ele tem um servidor, já começou já a informatizar, ele vai ter suítes robustas, Sim. Ele tem um servidor gravando mais de 200 câmeras ou 200 câmeras com uma storage, e a comunicação disso daí, onde você pode ter redundância no servidor, com uma placa muitas vezes é giga, o cara vai deixar um servidor para responder para 200 câmeras giga, aí vem as matemáticas, o cálculo de throughput, não usa RAID, não usa HD RAID, usa um HD só. Aí você pode fazer um balance, você pode ter um link aggregation ali, 2 placas de rede conversando a 2 GB para o switch, ou 4 GB, dependendo da situação, você faz os NAS, normalmente tem 2 entradas de rede, cai uma então, entrada, funciona a outra. E se você não tiver um switch legal, como é que você configura? Você tem 2 fontes, uma fonte para a outra continua. A gente tá... o que eu tô feliz aqui por esse papo aqui é de saber do quanto que é importante essa parte da comunicação, mas o quanto que de informação surge daqui, né? Em alguns momentos parece ser bem grego a comunicação, quando a gente fala de uma coisa e outra, mas gente, mergulhar no universo da comunicação faz com que torne cada vez mais claras essas informações. Quando a gente vai falar sobre fibra ótica, que a gente vai para fazer um projeto de fibra, a gente tem que saber quanto vai chegar na ponta, no último equipamento. Vocês têm VPON também?
Parte de GPON, vocês têm? GPON sim, tem GPON, GPON, ONU, OLT. Né? Então, quando vai se então, falar isso sobre é muito fibra legal. ótica, a gente precisa saber quanto vai chegar na ponta, né? E tudo é matemática, né? E é uma matemática inversa, né? Porque é tudo Sim. negativo, né? Agora a gente está falando Exato, de menos XdB. Você já pensou que isso daí é a mesma lógica da antena coletiva? Sim, mesmo Quando você começava a baixar os dBs, os splitters para os fazer. splitters começava com a atenuação alta, lá no apartamento lá de baixo, com aqueles dB só. Nossa, é a mesma ó, lógica. eu acho que é uma dica boa aí para quem quiser trabalhar com fibra ótica. Quem entende de antena coletiva Quem vai entender vai. GPON. Vai entender GPON. E é engraçado Eu sempre que falei isso. quando eu fui aprender o cálculo matemático sobre o GPON, Felipe, aconteceu essa trava na minha cabeça de entender primeiro que começa com sinal negativo e como é que menos é mais e como é que o número menor é maior na operação. Né? Por exemplo, eu tenho menos 5 dBs é muito maior do que menos 80 dBs. Claro, né? menos. Claro, né, Bruce? Hoje é óbvio você Número fazer negativo, isso, né? Quem não passou por um processo desse aí, quebra um pouco a cabeça. E aí, quando você vai fazer a splitagem, quando você vai saber o que sai no OLT, no OLT para chegar no ONU, você tem que saber esses números. E aí é matemática, né? Mas aí, o que eu quero falar? Essa quebra de objeções baseado em mergulhar no conhecimento, tendo a estrutura de um equipamento que possa entregar isso de uma forma muito confiável, é muito bom. É muito bom. E aí depende, mais uma vez, de comunicação. E também depende muito do profissional sobre o que ele vai desenvolver no resultado final. Uma fusão, um conector mecânico ali e saber basicamente a parte da matemática, que eu acredito que é a base. E isso daí, voltando para a estrutura de provedor, é importante dizer, você tem todo o desenho de topologia, mas se for cair numa rede 100% switch, onde você tem load balance, você tem lá um firewall, você tem servidor, você tem switch core que é fibrado, fazendo entregando os equipamentos, fazendo toda a comunicação com os switches abaixo, passa pelo mesmo desenho de topologia. Então, você tem switch fibrado de uma ponta com a outra, você tem switch fazendo link aggregate, fazendo uma redundância, Perfeito. Você tem função de failover, se uma porta falhar, ele tem outra respondendo. Então, tudo passa pela topologia ali. Então, é importante dizer, é aquela situação, analisar projeto versus, nesse projeto que é grande, eu posso usar linha de switch fibrado com switch core fazendo gerenciamento do servidor, ou pode ser vantajoso eu entrar com uma parte de comunicação que é mais voltada para provedores, né? Você tem a ONU, OLT ali fazendo toda a comunicação, cada portinha da OLT aí consegue comunicar até 1024 clientes. Então é muita coisa ali por trás, né? Fazer uma rede POP. Vou dar uma dica para a galera da segurança eletrônica, cara. Pega o teu técnico e empresta ele para a empresa provedor para ele fazer um estágio lá por uns 3 meses, para ele entender toda essa parte. Será que é uma boa dica, hein, professor? É muita coisa. Muito boa, é verdade. Porque, assim, é o dia a dia que o cara vai estar lá, né? Apesar de que Sim. às vezes tem um projetista por trás entregando todo o processo de o que vai acontecer naquela cidade ou naquele bairro. Mas, de fato, ele precisa entender o que vai chegar na ponta, quantos dB vai chegar para entregar uma rede de qualidade. Saber fazer os conectores ou até mesmo fazer a fusão, que eu acho que fazer uma fusão é muito mais fácil que fazer um J45, tá, Felipe? Sem ironia nenhuma, mas eu ainda acho que é muito mais fácil, porque é um processo simples ali. Claro. E tem até a fusão mecânica hoje, que facilita do bastante. conector. Tem um que para gabarito, a CFTV é aceitável. É perfeito. Para dados pode ser que tenha uma perda grande, mas para a CFTV, para a câmera CFTV, é perfeito. aceitável Você vai fazer uma emenda um mecânica. lantulão, ponto a ponto, ou O kit custa R$300, um kit para emenda mecânica, sim, não é simples. uma coisa... Hoje, os próprios conversores de mídia, muitos deles têm a proposta ainda de já vir com PoE, já vim com entrada e saída da fibra ótica, onde eu posso fazer um sistema em cascata e facilita demais. A gente tem, para a parte IP também, a Fluke tem bastante testador, tem outros testadores de mercado que te dá até a potência do PoE que está chegando no cabo ali, para você saber se o switch está passando aquela alimentação necessária para a câmera, né? É importante também dizer quando você vai fazer por exemplo, como é que você vai dimensionar, eu estou com um projeto de 16 câmeras, vou dar um exemplo, é um projeto pequeno, mas você vai pegar o datasheet daquelas câmeras, pegar o consumo máximo, ver o protocolo de comunicação e saber se aquela potência em watts do switch vai atender. Então, existe uma conta ali por trás que tem que se preocupar. Sim. Antigamente, no analógico, tem que se preocupar quanto de resolução meu gravador recebe. Coloca um cabo de boa qualidade, prevendo a alimentação ali legal com uma boa fonte e a comunicar. Mas quando você entra para a área de switch, você tem alguns cuidados a mais, que é no desenho da topologia e esse cabeamento. Tá bacana para você saber dimensionar. Tem uns pontos aí, Felipe. Primeiro, a seguinte coisa.
a gente sabe que o switch, quando ele tem a proposta do PoE, ele tem a potência em watts ali que a gente precisa saber. Vamos para aqui 50 watts, um switch com 16 portas. A câmera consome algo em torno de 4 watts? Não, o PoE aguenta até 13 watts, né? A câmera consome menos. Consome menos. A câmera normal, 6 watts por aí, mas uma watts. câmera com a parte IP dentro consome um pouco mais. Tá, então, se o switch tem 50, teoricamente eu já mato aqui que 10 câmeras já vou estar ultrapassando essa potência. Sim. Porém, a gente está falando de 6 watts. Na potência máxima dela. Na potência máxima de consumo relacionado a 90 metros, a 100 metros, como é que está esse ponto? Que na verdade ele manda, o PoE é mais simples, manda 15 watts, chega a 13.2 na ponta, né? Mas tem os PoEs que tem até 100 watts. O PoE Plus. O PoE Plus chega até 100 watts, inclusive estão usando para iluminação, né? Para você pôr uma luminária. O que eu ia falar, o PoE foi uma segunda fase na parte de segurança, porque instalar IP era legal, mas você tinha que passar um cabo, tinha que passar alimentação. Cabo para alimentação. Pô, PoE, PoE, você pega uma câmera, você põe onde quer, você só passa o cabo de rede. Perfeito. Você tem um cabeamento estruturado na empresa, o cara já manda por cabos, não põe só no chão. Você já manda algum cabo para o teto. Você instalar a câmera, você põe o PoE ali e pronto. Você liga a câmera PoE, não precisa passar fio, tomada. Disso? Não tem o problema de alimentação, que você sabe que é um problema sério. O pessoal acaba calculando errado. O que você falou, a câmera funciona bem de dia, à noite não funciona porque ele calculou errado a potência da fonte, a bitola do cabo. Então, o PoE foi uma outra fase que fez deslanchar a câmera IP na área de segurança, porque ficou muito mais fácil. Olha que interessante. Ficou parecido com o sistema com balão, o sistema analógico com balão UTP. Queria agradecer vocês pela oportunidade, por esse papo aqui da agradeço. IPCOM. Vai ter mais Foi um vezes. prazer. Muito obrigado, Cláudio. É um prazer falar professor do Instituto CFTV. Acesse o site dele lá, deixa um like, curte o canal, porque, tem um acervo muito bom, inclusive do que falar também do Alexandre. E acesse o nosso site. Quantos vídeos, Alexandre, você já tem lá? Olha, já estamos com, acho que mais de 300 vídeos no canal. A grande proposta, assim, temos dentro dos vídeos também tem as lives. As lives também eu tento trazer nessa proposta de geração de conteúdo e de oportunidade. Mas os vídeos a gente tem 2 categorias, né? A gente coloca o vídeo mão na massa, aquele vídeo que eu tô bem lá legal. No campo, na parte real e mostrando para a pessoa como de fato fazer a instalação. E também tem os vídeos dentro do estúdio. Das lives semanais. Né? Tem os vídeos dentro do estúdio que também traz essa proposta, mas às vezes não numa proposta tão real, né? E como o professor falou do início, né? Esse complemento da parte teórica com a parte prática, a gente consegue levar esse resultado. Tem uma coisa que o Ale também faz muito legal, é a parte do review dos equipamentos, né? Que ele coloca o equipamento na bancada de uma forma descomplicada para quem não é integrador, entender aquela parte ali tecnológica de uma forma mais básica, né? E isso acaba atraindo N públicos ali, tanto o pessoal que vai fazer a implantação desses equipamentos, quanto muitas vezes até o próprio cliente, consegue entender, olha como é tão complexo o serviço há uma cobrança do cliente por profissionais para fazer o serviço com essa qualidade. Há uma cobrança do cliente para perceber que existe agora uma tecnologia que está acessível para ele. O canal que aparentemente o consumidor final acessa, mas a comunicação é técnica. Ele passa por lá para dizer assim, é isso que eu preciso para o meu trabalho. Logo em breve aí, já quero deixar aqui em primeira mão, pessoal, teremos vídeos da Tenda, teremos vídeos de produtos do IPCOM, para que a gente possa mostrar as soluções na prática de tudo que a gente falou aqui. E gente, não tem segredo para o que eu faço. Existe um acervo técnico onde a gente consome essas informações e é transformado em vídeo, né? Esse complemento que o professor falou. Quantas vezes eu fiquei quebrando a cabeça com o que eu precisava passar para minha audiência e estudando como base a tecnologia. Estudando como base o conteúdo do professor. Porque, legal. Assim, hoje eu acredito que o mundo, ele não vai viver sem o manual. O manual não foi feito simplesmente porque papéis que precisam existir dentro de um protocolo. Na verdade, o manual é um engenheiro que está do outro lado te explicando como botar a tecnologia para funcionar. E de muitas vezes, quando eu estou quebrando a cabeça, até mesmo para desenvolver alguma coisa, eu paro para pensar de o que está faltando. A base é o manual, a base é o conhecimento que está ali. Então, gente, se for para dar uma dica para vocês,
comecem pelo conhecimento, invista no papel, invista no manual, invista no acervo do professor. O senhor também. Né? Veja os vídeos e, de fato, ter um parceiro de confiar nos equipamentos, isso é muito bacana. Isso é muito Fala legal. o site, né? O pessoal acessar os equipamentos da tenda aí, da IPCOM. Então, Tenda CN, pode digitar lá no Google que você vai encontrar a nossa página e tem o IPCOM CN, o nosso canal oficial lá, o IPCOM BR, também tem o da tenda. O que é legal? No nosso canal a gente está colocando muito vídeo também de equipamentos, ensinando a configurar, overview, mostrando sobre a tecnologia, sobre equipamento, como é que vai funcionar. A gente vai começar a trabalhar isso com muita frequência lá dentro. Inclusive, os lançamentos que a gente está trazendo, e acho que final de setembro vai vir muita coisa aí nova, desde switches, EAP, toda essa parte para a rede empresarial, né? Rede mais high-end, e a gente também vai trazer muita coisa da tenda do nosso grupo lá na parte de segurança eletrônica e para provedores, né? Que é importante dizer. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Obrigado, Cláudio. Foi um prazer. Pelo podcast IPCOM, e a gente vai ter muita coisa. Curta os nossos canais, curta o canal do pessoal, que é um acervo muito importante para a gente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.